Minhoca, para que a gente nunca mais perca tempo falando de Fortaleza Z4. Responde muito rápido, é impressionante mesmo. Quando meu irmão leva uma tabocada, daqui a pouco, quando volta também, meu irmão, é ponto pra caralho. E turma aí, vê a live aqui, viu? Quando começam a dizer que vai brigar para não cair, a turma, pois deixa aí. Vai buscar G6 de novo. Curiosamente, né? Só não pode virar bom, só pode virar uma coisa boa, perder 4 jogos seguidos. Flertou, mas na hora que flertou, responde. Isso sempre acontece. Sim. Claro que teve ali um adversário propício na rodada passada, mas venceu, né? Venceu pela goleada que fez contra o Santos. E esse jogo contra o Inter tinha um fator bom para o Fortaleza, Fred, porque o Inter joga na terça, em La Paz, contra o Bolívar. E se tem uma coisa que o Inter está almejando nessa temporada é um título, voltar a ganhar uma Libertadores. Eliminou o River Plate, enfrenta o Bolívar nas quartas de final, ou seja, é bem propício que o Inter consiga chegar na semifinal. Então, obviamente, fez um time alternativo. Depois do Fluminense e o Olímpia também é um desafio. Isso, exatamente, que aí abre-se uma boa possibilidade de chegar nessa final. E o Fortaleza, como só vai jogar na quinta-feira contra o América Mineiro, né? O Fortaleza até já fretou o voo, já está chegando agora, 1h da manhã aqui em Fortaleza, já fretou o voo para ter a preparação para depois viajar para Minas, né? Para não ter que ficar emendado, porque sairia um custo mais alto. Então era um jogo que o tabu que o Fortaleza nunca venceu sequer em Porto Alegre. Já venceu em Caxias, já venceu em Pelotas, né? Bateu o Juventude, bateu o Caxias, bateu qual é o outro? Brasil de Pelotas, né? Já tinha vencido essas equipes, mas Inter e Grêmio lá nunca tinha vencido. E já bateu na trave várias vezes. Ano passado, na despedida do Alessandro, o Pikachu chegou a fazer um gol de pênalti, teve uma segunda chance, acabou desperdiçando. Em 2019, o Bruno Melo perdeu uma chance também de pênalti, que poderia, naquele ano de 2019, muita gente lembra que o pênalti perdido contra o Inter acabou pesando para uma não ida na Libertadores, que naquela reta final de 2019, Fortaleza quase acabou pegando ainda a Libertadores. E esse ano, no caso, né, tinha essa oportunidade de enfrentar o Inter bastante modificado. E os primeiros minutos do Fortaleza, que é algo que eu venho batendo na tecla há muito tempo, o grande problema do Fortaleza do Vojvoda nessa temporada, né? Assim, o primeiro tempo do Fortaleza não é bom e o segundo tempo é que o time vai deslanchar se não tomar o primeiro gol. Porque o Fortaleza até então na temporada nunca, ainda sequer conseguiu reverter um resultado só contra o Atlético de Alagoinhas nas quartas de final da Copa do Nordeste do ano passado, que foi a última vez que ele virou. Então esse contexto para o Fortaleza do primeiro tempo melhor, a gente viu nos primeiros minutos. Teve uma ótima chance, né, com o Caio Alexandre pegando um rebote em que a zaga do Inter acaba cortando em cima da linha. Uma segunda possibilidade muito boa, que foi um passe do Pochettino para o Machuca finalizar, o goleiro dar o rebote e quase o Galhardo ali pegar no complemento. Uma terceira possibilidade, que é exatamente a que resulta na penalidade. De novo, o Pochettino acionando o Marinho na direita, faz ali a pedalada, o jogador do Inter, né, que é o Depenha, acaba derrubando o Marinho, pênalti incontestável. E aí, nessa penalidade, muito bem batida pelo Galhardo, que estava praticamente há 3 meses sem balançar as redes, coloca o Fortaleza na frente. Fortaleza ainda teve uma outra possibilidade com o Marinho, que poderia ter aberto 2-0, e depois aí se tornou aquele cenário de um jogo muito duro. O Inter, mesmo com um time bastante alterado, e eu considero o Inter um elenco muito bom, acho que o Inter ainda não está encaixado como time desde a chegada do Kudê, o novo técnico, mas tem um elenco com muita qualidade em termos de peças. E, basicamente, ali depois do 15º minuto do primeiro tempo, era o Inter com a bola, o Fortaleza atrás, tentando fazer contra-ataques. Só que, a cada momento que o Inter ia para o ataque, o Fortaleza tinha muito espaço, só que sempre faltava esse detalhe a mais para construir o contra-ataque da melhor maneira ou para concluir da melhor maneira. Mas faltou um pouco de qualidade para o Fortaleza encaixar, porque espaço tinha até demais, só que o Fortaleza não aproveitou. E aí o Inter colocou 2 bolas na trave em cobranças de falta, uma do Bruno Henrique e uma outra batida exatamente pelo... Agora fugiu agora... Não estou lembrado qual foi o jogador que acertou uma bola na trave já no finalzinho do segundo tempo. Teve uma defesa do João Ricardo. Então, o final do primeiro tempo já mostrava como seria a tônica do segundo tempo. Um Inter agressivo
e o Fortaleza tentando jogar na base do contra-ataque. E foi isso que aconteceu. Na volta do intervalo, o Kudê fez algumas alterações, Fortaleza perdeu, e essa talvez seja a pior notícia do jogo do Fortaleza, porque no final do primeiro tempo, o Machuca fez uma recomposição para evitar um cruzamento na área, e após cortar essa bola e colocar para escanteio, a perna dele acabou girando, o pé acabou girando no gramado. E aí, né, ele não teve condição de continuar os minutos finais ali, restavam 4 minutos para acabar o primeiro tempo, e pode ser uma baixa muito significativa para o jogo da quinta-feira contra a equipe do América Mineiro, né? Ele que já veio para ser esse substituto do Moisés em termos da característica de jogador driblador, e ele tem se destacado muito bem, estava muito bem no primeiro tempo, e aí com essa saída do Machuca, né, essa preocupação que fica para os próximos jogos, não se sabe ainda, vai se fazer ainda exames para saber se houve apenas uma torção, um inchaço, se houve rompimento de ligamento, se houve fratura. São situações que, obviamente, vai ter que se esperar aí ao longo dessa semana para saber essa gravidade da lesão do Machuca. Aqui no intervalo, o Vojvoda, algo que já está meio estabelecido, coloca o Guilherme, né? Eu sempre falo que o torcedor que pegava no pé do Guilherme, que agora começa a entender a utilidade do Guilherme dentro do jogo, viu que quando o Guilherme entrou no segundo tempo, mesmo errando diversos contra-ataques, o Guilherme tem essa dificuldade de, sabe, a levantar a cabeça e enxergar onde o jogador está numa melhor posição, mas taticamente dentro de campo, ele foi fundamental. Fundamental, principalmente quando o Inter começou a atacar muito pelo lado direito, e ele era um bom jogador ali, taticamente falando, porque evitou cruzamentos na área, foi um jogador que recuperou muita bola, então, taticamente, mesmo ele tecnicamente tenha errado muito durante a partida, o Guilherme foi fundamental também a entrada dele. E era um jogo onde o Inter estava lá, direto, foi só no segundo tempo, né? Quase 80% de aproveitamento de posse da equipe do Internacional. E o Fortaleza, até fazendo algumas alterações, algumas não causaram tanto efeito, como a entrada do Lucero, que há muito tempo não jogava, né? Retornou agora, depois do efeito suspensivo que o Fortaleza conseguiu na FIFA. E aí, nessa tentativa de fazer contra-ataques, o Fortaleza pecou muito, teve várias possibilidades em que o Pikachu livre do lado direito, Guilherme não passou, outro acho que foi o próprio Pochettino, teve uma que foi o Carlos Alexandre. Então o Fortaleza perdeu muitas possibilidades de tranquilizar o jogo. E nos minutos finais era o Inter forçando ali uma penalidade. Teve um lance que foi muito mais contestado do Inter, né? Uma jogada em que tem um braço do Brits, mas na minha avaliação, eu achei que o Luiz Adriano dá uma forçada, certo? E numa segunda jogada que eu tinha achado na primeira imagem que o Benevenuto tinha acertado o jogador do Inter, para mim eles pegam basicamente o vento e aí na sequência o jogador do Inter faz um movimento para cabecear e acaba cabeceando a perna do Benevenuto, o que na minha avaliação não foi penalidade, e assim o VAR também interpretou. Se caso tivesse marcado na hora, beleza, porque é uma questão de interpretação, não é lance objetivo a ponto do VAR se interferir, e foi isso que aconteceu. E teve um outro lance já no final, que também o Luiz Adriano novamente forçou a barra ali para cavar uma penalidade, o que não aconteceu, e o Fortaleza consegue esse resultado, né? Mais um tabu quebrado pelo Vojvoda, né? Assim, são vários tabus nesses mais de 2 anos que ele está pelo clube. Nunca tinha vencido o Curitiba fora, nunca tinha ganhado de um clube argentino, venceu um clube argentino, enfim, vários tabus. Ganhado no Morumbi, que o Fortaleza nunca tinha ganhado. Então, nesse período todo de Vojvoda, são vários tabus quebrados que o próprio Vojvoda conseguiu, e esse resultado é aquele resultado, Fred, onde você praticamente, praticamente martela essa permanência do Fortaleza, porque imaginando até o final do campeonato, né? 29 pontos. Deus. Pode jogar a Sul-Americana em paz. Isso, porque quando você chega com 29 pontos, ainda com 18 rodadas a disputar, mesmo você imaginando uma queda de produção do Fortaleza, teria que ser assim, mesmo aquela campanha horrível do ano passado, que gerou 15 pontos, com atuais 29 pontos, dá 44, o que eu acho que para esse ano é uma pontuação até alta, né? Tudo indica que a pontuação desse ano de permanência vai ficar baixa, porque no momento as equipes que estão ali não estão pontuando muito bem. Então, um resultado importante. Eu acho que está muito no páreo para pegar mais uma Libertadores, mas muito no páreo mesmo. Até porque não só tem mais, assim, pode até nem ter mais elenco do que um ou outro que briga diretamente ali, mas está muito mais redondinho, pô. É muito mais redondinho.
treinado, testado, rodado. Claro que vai ter o desvio de atenção. Porque Natural, assim, desvio de atenção. vamos lá, Mas Fred, muitos times estão tendo também, né? O próprio Inter teve hoje contra o que é um confronto direto. Hoje é um confronto direto. Eu já tenho falado há um tempo que o Campeonato Brasileiro, quando termina, a gente já sabe os finalistas da Copa do Brasil, que vai acontecer agora em setembro, 2 domingos ali na metade de setembro. Os semifinalistas da Libertadores e da Sul-Americana vão sair na próxima semana. Ou seja, vai ter muita rodada de Série A com um time focado na Série A. Então não vai ter essa divisão toda. Claro que quando tiver a final da Libertadores e a final da Sul-Americana, quem está envolvido na final vai estar em meio aos jogos de Campeonato Brasileiro. Mas vai ter muita rodada depois. Então, mesmo Fortaleza dando um foco agora na Sul-Americana, por mais que não chegue numa final, ou seja, campeão da Sul-Americana, ele ainda vai ter muita rodada ainda a estar focado na Série A. E aí um ponto que eu também tenho destacado, que eu destaquei até na rádio, há 2 caminhos para o Fortaleza chegar na Libertadores. Tem um caminho mais duro, que é pela Série A. Não tenha dúvida que o caminho da Série A é bem pesado, porque você vai estar disputando com o Atlético Paranaense, com o Bragantino, com São Paulo, com o Atlético Mineiro. É bem complicado você conseguir, via Brasileirão, uma nova vaga na Libertadores do próximo ano. Qual o melhor caminho hoje para o Fortaleza? É a Sul-Americana. Restam 5 jogos para o Fortaleza para ele garantir a vaga da Libertadores do próximo ano, porque o campeão garante isso. É um caminho que tem uma boa possibilidade nessas quartas de final contra o América Mineiro, que é um adversário que eu até, analisando de uma certa maneira, eu falei, seria bom o América Mineiro hoje ter vencido o Fluminense no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o América Mineiro teria uma possibilidade de dizer assim, vamos agora focar na Série A? Porque agora abriu-se uma janela e a gente pode dar uma deixada de lado para a Sul-Americana. Com essa derrota no Maracanã, que o América Mineiro teve, eu acho que pode ser que o América Mineiro agora vai para o tudo ou nada para tentar, no mínimo, né, brigar pelo título da Sul-Americana. Porque quem está nas quartas de final, obviamente, não vai deixar de lado, principalmente pela situação delicada que está passando na Série A. E esse caminho curto, né, porque quando chegar, caso passe do América Mineiro e vá pegar numa possível semifinal Corinthians ou Estudiantes, é aí que eu vejo, talvez, o momento mais delicado para o Fortaleza em termos de adversário. Talvez o Corinthians seja um adversário melhor para o Fortaleza enfrentar, mas é outro adversário que o Fortaleza tem um tabu de nunca ter vencido lá. Esse ano quase saiu vitorioso, vencia até os minutos finais, até tomar o gol do empate. Então eu vejo que o melhor caminho para o Fortaleza para a Libertadores é, sem sombra de dúvidas, a Sul-Americana. É o melhor caminho para ele. Era um Corinthians diferente também, tá? Assim, aquele Corinthians era o Corinthians pior. Esse Corinthians agora é um Corinthians mais cascudo também. Eu concordo que, do outro lado, o Estudiante tende a ser um adversário muito, muito mais difícil. O mando de campo deles é muito forte. Não, é forte e o time é bom também. Veja, o time faz a Sul-Americana muito boa no campeonato argentino. É o meu time na Argentina, inclusive. Fred uma vez trouxe a camisa para mim do Estudiante. Campeão do mundo, 1968. Gol do Manchester United na final. Fez um campeonato argentino decente. E lá os caras trabalham a vera para... Não começou bem na Copa da Liga. Na Copa da Liga Argentina, perdeu para o Belgrano, se eu não me engano. E lá é prioridade para os caras. Inclusive, foi assim que eles ganharam a Libertadores de 2009. Eles chegaram na final da Sul-Americana de 2008, perderam para o Internacional na prorrogação e no ano seguinte ganharam a Libertadores em cima do Cruzeiro. Isso eu estou dizendo que seria mais chato se passasse do América. Mas o Corinthians... Veja só, o Corinthians é um time que hoje, no Mineirão, arruma um empate aos 53 de segundo tempo. É um time que não morre, que na última, um vareio do São Paulo, mas na última bola ali ficou para fazer o golzinho e levar para os pênaltis. E isso sem Roger Guedes. Mesmo sem Roger Guedes, nesse primeiro momento, ele continua sendo um time chato. Então, seria se o Fortaleza, passando pelo América, tende a pegar uma semifinal. Muito pesado. O América talvez seja a última porta, porque do outro lado pode ser São Paulo, pode ser o Botafogo, que é o líder do brasileiro. Assim. LDU. Defensa e Justiça. Claro, a final é campo neutro. Que já ganhou a própria Copa Sul-Americana. Lembrando que é campo neutro, né? Então não vai ter esse peso, por exemplo, que a gente citou, como Corinthians e Estudiantes. É um campo neutro, mas veja só. Porque na verdade seria na semifinal, né? Eu ia falar besteira. Eu ia dizer o seguinte, porque se fosse Estudiantes em Fortaleza e Montevidéu, pelo amor de Deus, é só pegar uma balsa de La Plata
Ia ter 15, 20 mil torcedores do Estudiantes, mas isso não vai acontecer não, porque é na semifinal. Na verdade, na final ficaria distante para todo mundo. Mas eu mencionei muito mais Defesa e Justiça, mas não tem torcida, né? Mas faltaria gente para o defesa, né? Na verdade, o que tem acontecido muito, aliás, né, nas finais da Sul-Americana, que a Conmebol marca e tem muito mais ingresso de cortesia dos patrocinadores do que propriamente de torcedores, porque é um ingresso caro, o torcedor já paga caro para uma viagem e muitas vezes, né, acaba não conseguindo lotar o estádio para fazer essa final. Mas o ponto que eu estava querendo destacar, e eu sei que muita gente está até mencionou aqui essa questão, não mais a Série A, não sei o quê, eu acho que o Fortaleza conseguiu chegar numa pontuação em que dá para dar uma... Não é, obviamente, o próxima rodada contra o Curitiba, o jogo dentro de casa, e eu acho que o Curitiba já não é mais aquele, né? A gente até tem citado aqui, o Curitiba não é mais aquela galinha morta e tudo mais que você vai lá e ganha na hora que quer, não. Vai ser um jogo complicado, mas eu acho que o momento é esse para o Fortaleza conseguir realmente dar um foco na Sul-Americana. Tem pontuação para focar agora na Sul-Americana, né? Até porque é um adversário acessível. Aliás, é um adversário até duro, porque o América Mineiro, se eu não me engano, não perdeu nenhum duelo de mata-mata até agora internacional. Porque no ano passado eles entraram na fase prévia, antes da fase de grupos, passaram dos 2 mata-matas. Esse ano eles foram para os playoffs da Sul-Americana e passaram, que foi contra o Colo-Colo, passaram pelo Bragantino, que eu considero uma excelente equipe. Então, claro, o Fortaleza, ele é o favorito desse confronto da quinta-feira, né? E das próximas 2 quinta-feiras, mas, certamente, do outro lado, o América é muito copeiro, assim. É uma equipe copeiro, que não... Mas veja só, isso tudo tem que ser ressalvado. Mas também não precisa não dizer que é o melhor cenário que o Fortaleza conseguiu construir para esse duelo. Dos brasileiros que estão, tem vários brasileiros na disputa, o Fortaleza irá pegar o pior. As outras opções eram o Corinthians, que passou 10 jogos sem perder, o outro que é o líder do brasileiro, o Botafogo, e o outro que é o finalista da Copa do Brasil. O Fortaleza vai pegar o Lanterna. Assim, ele é copeiro, mas das opções possíveis, ele vai pegar o Lanterna do Campeonato Brasileiro. Não dá para negar que nas quartas de final, que é um chaveamento bom. Pelo segundo ponto, o momento. Se o Fortaleza fosse o líder do brasileiro, eu disse, porra, meu, tá abrindo uma chance, que nem tá com o Botafogo, que inclusive deve estar passando por isso. O Botafogo tá dizendo, pô, meu, tá abrindo a chance de ser campeão brasileiro, numa coisa que parecia difícil, mas o Botafogo caminha na Sul-Americana também. O Fortaleza, com essas 2 vitórias, ele subiu para o 8º e ficou numa disputa intermediária, ou seja, continua ali na briga, independentemente de perder um jogo, ele continuará na briga por um G8, na G6 da Libertadores, e tranquilizou o cenário que vinha piorando para o Z4, que eram 4 derrotas seguidas. O Fortaleza vai jogar com tranquilidade, tranquilidade, digo, em relação ao Campeonato Brasileiro. Todo clube precisa disso. Vai pegar um adversário acessível, vai decidir em casa. E até, não tem nem de volta, é um jogo só na final, ou seja, só faltam 5 jogos para ser campeão. O meu ponto é o seguinte, o seguinte: o que seria preciso a mais para alguém falar que a prioridade é sul-americana? É alguém pedir, por favor? Veja só, para mim, veja só, o cenário está completamente escancarado para o Fortaleza falar, não, veja só, a nossa prioridade é buscar isso aqui. Porque você fica, não, se tivesse uma condição melhor, se tivesse... Porra, meu irmão, tá tudo a favor. Assim, tem tudo a favor. Inclusive essas 2 vitórias. Quando eu digo tudo, são essas 2 vitórias. A do Santos e essa primeira vez que ganhou do Beira-Rio, ganhou do Internacional. Porque quando foi no ano passado na Libertadores, estava muito mal, não sei o que, priorizar. Lembra dessa conversa na fase de grupos aí na Libertadores? Tem que priorizar. Aí depois que foi para o mata-mata, contra o Estudiantes de La Plata, inclusive. Aí, pô, jogou na Vera, foi eliminado, mas jogou na Vera. Mas era sempre botando terra, não porque o brasileiro, porque isso, não. Veja só, porque a quantidade de jogos, nesse momento, assim, você tem que assumir, e eu não estou dizendo que as pessoas não estão fazendo isso, não estou dizendo para a pessoa que especificamente, não, mas se tivesse isso, meu irmão, não tem. Abra o olho assim, enxergue. Está muito na frente para o Fortaleza jogar com prioridade. Isso não significa que vai eliminar o América, que irá chegar à final, que será campeão. Não necessariamente. Mas que não tem como ficar melhor do que isso. Só se for como existe na Argentina, quando os times estão na fase final, a Federação Argentina ela tira a data do cara. Só remarca o jogo do cara. Assim não acontece no Brasil, não. Só, se um argentino está nas finais, semifinal, final, esse time não joga no Campeonato Argentino. Só, tá pausa, bota esse jogo mais para frente, que a Federação Argentina trata como prioridade aquele clube ser campeão continental. No Brasil isso não acontece. Era só se fizesse isso a CBF. Não, fica tranquilo que agora tu não vai jogar mais no Brasileiro, é só enquanto tu estiver na Sul-Americana. Dentro do nosso cenário nacional, que isso não acontece,
o cenário está muito favorável ao Fortaleza. Não dá para dizer, não dá para colocar uma vírgulazinha, não. Para mim, não tem nenhuma. Até como você falou, até voo fretado o clube vai fazer, pô. Assim, não tem Aliás, nem, o time nem para em escala. Assim, o time tem até condição financeira, que é uma boa condição, para fazer um voo fretado para BH para jogar sem aperreio. A Sul-Americana deveria ser a prioridade, na minha opinião, a prioridade absoluta do Fortaleza, porque a chance de título é real. Ou se não for, eventualmente, título, mas a chance de disputar uma final, que seria o primeiro nordestino a disputar a final. E aí vai para um jogo único épico lá em Montevideo. E aí, até para destacar isso, Cássio, que é exatamente, se o jogo contra o América Mineiro fosse na terça-feira, certamente hoje o Vojvoda teria segurado alguns jogadores, né? Galhardo, talvez o Marinho, talvez ali o Zé Wellison e tal, ele teria poupado alguns jogadores. Como o jogo é só na quinta-feira, ele foi hoje como que ele acreditava ser o melhor do Fortaleza. E uma coisa que eu também bato muito na tecla, eu não acho que o modelo Vojvoda, ele se prende apenas aos jogadores titulares. E eu gosto sempre de lembrar que, antes dessa sequência de 4 derrotas que o Fortaleza teve na Série A, essa sequência começou quando não tinha outra competição acontecendo em paralelo. Foi até uma crítica que também apareceu de alguns torcedores, eu até me incluo em termos dessa crítica que o torcedor fazia, o Vojvoda não girava tanto o elenco. E eu acho que o fato dele sempre girar o elenco, isso gera uma competitividade. Aí eu vou até trazer uma situação que aconteceu hoje no jogo, que eu não sei se tem a ver com essa troca, ou se tem a ver com uma coisa particular do desempenho dele dentro de campo, que no caso foi a saída do Marinho. Eu achei totalmente desnecessário a irritação que ele acabou ali sendo substituído. Não sei se era irritação porque ele estava mal, mas geralmente quando acontece esse tipo de coisa é porque ele não queria ter saído do jogo. Ele, como chegou agora, e já foi repassado isso para ele, o próprio Galhardo já falou, não tem jogador com cadeira cativa aqui, não. O jogador pode ser titular, e geralmente é assim que ele faz. Geralmente ele vai trocar essas peças durante o jogo. Geralmente ele troca todo o ataque. Cada partida do Fortaleza, ele vai mudando o centroavante, ele vai mudando os pontas, ele vai mudando o meia. Então é natural. Então esse comportamento do Marinho, se foi uma reclamação perante ao Vojvoda, o Fortaleza já tem que ter uma conversa direta com o Marinho. Marinho, se você for incomodado com a substituição, aqui já esqueça que você vai ser substituído, você vai ficar no banco, você vai entrar como você entrou contra o Libertad e resolver a partida. Então, esse tipo de comportamento, se de fato foi uma insatisfação por conta da saída dele dentro de campo, eu acho que o Marinho está totalmente errado por tudo que a gente fala para situações como essa, né? Uma falta de respeito com o próprio companheiro que estava entrando no lugar, que no caso era o Pikachu, e também com o próprio treinador, né? Que assim, não tem nem o que falar do Vojvoda hoje, a relevância que ele tem no Fortaleza perante tudo que ele já conquistou. Então, esse contexto, né, do Marinho, eu espero que o Fortaleza converse com o atleta, que se por acaso foi insatisfação por conta da substituição, que obviamente ele não repita esse tipo de comportamento, porque obviamente não é esse tipo de comportamento. Aliás, eu acho que é a primeira vez que eu vejo assim, um jogador do Vojvoda de maneira enfática no banco de reservas ter demonstrado aparentemente uma insatisfação por conta da substituição, né? Mas pode ser que ele, enfim, teve ficado insatisfeito porque não estava jogando tão bem o segundo tempo. Como a gente tinha saído muito do jogo, já tinha entrado na Sul-Americana, eu acabei não fazendo os melhores e piores. E Roberto Wesley lembrou aqui. Quer fazer, Minhoca, rapidinho, desse Vamos jogo lá. contra o Inter? Para mim, o melhor da partida, o melhor momento do Fortaleza no jogo passa muito pela quantidade de jogadas criadas e possibilitadas de o Fortaleza ter feito não só um, mas vários outros gols. Pochettino, impressionante como ele deu muita possibilidade do Fortaleza criar, assim, a jogada do pênalti, ele que dá o passe para o Marinho, né? O Marinho acaba sofrendo a penalidade, mas ele tinha dado uma para o Machuca, já tinha feito outras jogadas com o próprio Marinho depois do 1-0. Então ele foi uma peça fundamental para esse contra-ataque que o Fortaleza estava construindo no primeiro tempo, o melhor momento do Fortaleza na partida. O segundo vai o Brits. O Brits foi um jogador, de novo, né, uma coisa que chama muita atenção, um jogador muito firme. Acho que é uma peça que assim, Fortaleza renovou com ele recentemente, e eu acho que de todos os estrangeiros que já passaram pelo Fortaleza recentemente, ele indica que vai ser talvez o jogador mais próximo de uma idolatria até o futuro, assim. Ele é muito, 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 sabe, aquele cara comprometido, joga de uma maneira impressionante, assim, é um leão dentro de campo, literalmente, às vezes.
para fazer, literalmente não, né? Fazendo jus aí ao nome literalmente nunca, né? Literalmente não parecia. Literalmente Mas, ia ser complicado isso aí. Era aquele Era lá bom, aquele literalmente no japonês, sentido lá que é o nome do clube, né? Representando o clube. Mas, em todo caso, e o terceiro nome... Encarnando, né? Encarnando um leão dentro de campo. Encarnando o leão. E o terceiro nome, eu vou colocar o nome do Machuca, que foi uma peça muito importante no primeiro tempo, que eu acho que Fortaleza fez uma ótima aquisição de mercado, pagou caro para tê-lo, assim, né? Não foi uma compra... Aliás, foi a maior compra, né, do Fortaleza na sua história, e ele vem mostrando muita qualidade. A grande dúvida é saber se ele vai ter condições ou não de seguir aí nos próximos jogos, por conta dessa lesão que ele teve, o que pode ser uma baixa, mas bem importante do Fortaleza para esse próximo jogo, porque já não tem o Caleb, não tem o Machuca, e aí essa coisa do Guilherme tolerável nesse exato momento, ele já passa a ser um desespero, porque é o Guilherme como titular, não é o Guilherme saindo do banco para ajudar, é o Guilherme tentando resolver partida, então um certo desespero. Eu acho que do lado negativo o Benevenuto, eu acho que ele não está bem, assim, apesar dele ter ajudado bastante, mas ele correu muito risco durante o jogo, ali de fazer uma penalidade. Eu acho que ele foi bem estabanado, algumas saídas de bola bem errada. Outro jogador também que não me agradou tanto, acho que o Zé Wellison fez uma partida um pouco abaixo do que ele vinha atuando nos últimos jogos. O Zé, eu acho que ele já fez partidas melhores das últimas que ele fez. Eu acho que essa foi uma partida mais discreta. Eu acho que ele teve uma dificuldade, principalmente no meio de campo. O Inter, sabe, vinha com muita liberdade pelo meio. E um terceiro, se eu vou citar, acho que o Bruno Pacheco teve algumas jogadas bem erradas, assim, sabe? Pacheco também, que não costuma errar tanto, hoje ele foi mais errático em algumas jogadas, tanto ali de saída de bola, que gerou um certo perigo. Acho que foi um jogador também que ficou um pouco abaixo. É isso, tá?